Eu lembro de quando eu era pequena, que minha mãe sempre dizia que eu viajava na maionese. E por um tempo eu achava que isso era errado, ou que isso era muito ruim. Mas eu simplesmente hoje entendo que isso é algo muito bom, porque é através da reflexão, é através dessa pausa, é através desses pensamentos que muitas vezes eu consigo me entender e entender também o que se passa em minha volta. Então, aqui vai uma reflexão. Esses dias fiquei pensando, quais têm sido minhas conquistas no ano de 2022? E por um instante me pareceu tão difícil listá-las, mas depois de alguns minutos lembrei que as pequenas conquistas importam e que é aos poucos que a gente faz progressos. Tá vendo? As frases clichês no final realmente servem para refletir. E nesse momento também pouco me importa se para os outros as pequenas conquistas não são válidas. Desde que seja para mim, isso tá ótimo. Isso foi um grande aprendizado de 2022, já que sempre achei difícil passar a me validar em primeiro lugar. Pensar que as coisas realmente são cíclicas também faz toda a diferença. Ora estou feliz, ora estou triste. Ora quero X, ora quero Y. Crescer e entender esses aspectos é tão gostoso, finalmente se permitir. As cobranças internas elas não cessaram, mas elas diminuíram. E o que para mim já é incrível, porque eu consigo enxergar uma evolução. Mas não pense que foram apenas coisas boas. Afinal, como eu disse, tudo é cíclico. E os dias péssimos também considero como conquistas. Mesmo que eu não enxergasse isso naquele momento, afinal, quem quer ter um dia péssimo, né? Acho que ninguém. Bom, eles me fizeram perceber tantas coisas sobre mim, e isso também importa no final. Faz parte da minha construção. Acho que finalmente estou estabelecendo uma boa relação comigo mesma. E por mais dolorido que seja o processo, olhar por esse ângulo faz parecer prazeroso. É prazeroso. Para mim é um sinal de amadurecimento que infelizmente, ou felizmente, só acontece com o tempo e com as circunstâncias da vida. E para você, quais foram suas conquistas de 2022? Bom, eu listei 10 aprendizados que eu considero como minhas conquistas, tá? Evitar falar quando sentir muita raiva, ou sem saber exatamente o que falar, porque temos o péssimo costume de querer opinar em quase tudo, mas às vezes sequer temos a certeza do que estamos falando. Estou aprendendo aos poucos a ser menos impulsiva, falar menos, ouvir e questionar mais. Evitar acusar, sempre analisar antes. Ter empatia antes de julgar qualquer situação ou pessoa. Não sabemos exatamente o que se passa, e mesmo que a gente sabe que um é diferente do outro em todos os aspectos. Mesmo que seja muito difícil, aprenda a perdoar. Não para o outro, mas para bem de si mesmo, né? Isso não quer dizer que você precisa dizer de forma direta para a pessoa que te fez algo. Você pode praticar o perdão de diversas formas, na sua mente, escrevendo, falando, porque perdoar é um processo e não acontece do dia para a noite. O amor não está apenas nos gestos. Embora a maioria das pessoas pensem que o único modo de amar é demonstrando, precisamos entender que cada um ama a sua maneira e cada pessoa demonstra de forma distinta. Falando, ouvindo, dando seu tempo, ajudando. Basicamente, isso é a linguagem do amor. Entender isso evita muitas discussões e estresses. Então, eu considero que é a base para todo e qualquer relacionamento. Não há um tempo certo para a realização dos seus sonhos. Você pode ser e fazer o que quiser, com quantos anos quiser, com quem quiser, onde quiser e no tempo que quiser. Nós nos limitamos com base no que o mercado diz, no que os outros dizem ou no que a nossa família diz. E tem tantas outras coisas aqui que a gente pode mencionar, mas no final somos nós que ditamos a nós mesmos o que nós queremos, quando queremos e com quem queremos. Então não dê poder ao externo, dê poder a si mesmo. Embora seja um trabalho muito árduo, porque muitas vezes a gente fica preso mentalmente em inúmeras crenças, padrões da sociedade, etc., é muito clichê isso, né? Mas quando a gente descobre o poder que tem, a gente descobre que praticamente nada é impossível. Você não precisa ser excelente em tudo, ou dar conta de tudo. Quando a gente entende isso, a gente para de querer vestir uma camisa que não é nossa. Lembrando que isso não quer dizer que você não pode aprender qualquer coisa ou que você deve se limitar em apenas uma área. Afinal, você pode aprender e ser o que você quiser. Mas o que eu quero dizer é que muitas vezes acreditamos ser incapazes simplesmente por querer ser incrível em uma habilidade que não é nossa.
Então, já pensou se todo mundo fosse incrível na mesma coisa? Que desastre que seria, meu Deus! Ainda bem que existe uma diversidade enorme de habilidades e que existem grupos incríveis em cada uma delas. Já parou para pensar qual é a sua habilidade? E no quanto você pode ser útil no mundo com essa sua habilidade? Você não precisa ser 8 ou 80, tá? Isso quer dizer que você pode mudar sempre que quiser. Então, eu vou dar um exemplo. A Joana disse que não gosta de Maria, e ponto final. Né? A gente geralmente pensa isso quando é mais novo, né? Quando a gente é criança. Mas com o passar do tempo, muitas vezes também acaba sendo difícil de mudar esse ponto de vista, porque isso está fixado na nossa mente. E a gente muitas vezes acha que se algum dia voltar atrás, vão dizer que a gente não tem personalidade, que a gente é duas caras, e toda aquela coisa que a gente já sabe. Porém, você pode e tem a liberdade de mudar de ideia e de opinião sempre que quiser, independente do que vão dizer ou achar. Isso é maturidade. E além disso, é entender também que com o tempo a gente muda. Isso não quer dizer que pelo restante dos 80 ou 100 anos da sua vida, você ou ela também não irão mudar. Qual é a sua visão sobre tal pessoa hoje? Tenho certeza de que hoje você olha para essa pessoa e fala: meu Deus, como ela ou ele mudou. E que maravilha, né? Porque por que a sua visão não pode ser diferente? Bom, então dê a chance de conhecer novamente outras pessoas, outros gostos, outras ideias, outras perspectivas. Algumas coisas realmente levam tempo para serem reprocessadas e tá tudo bem. Mas dê a chance. Se você continuar com a mesma opinião, ok. Ao menos você tentou, né? Leitura. Como foi bom ter me dedicado mais aos livros. Antigamente isso não era para mim um hábito, né? Mas eu percebi que a leitura expande de uma maneira incrível a mente. E ainda preciso melhorar. Mas notei que aperfeiçoa a escrita, ajuda na memorização, melhora o vocabulário e te dá muito repertório. Pratique a leitura. Esse é um conselho muito bom. Não se reprima, principalmente nas emoções negativas. Tenha o seu tempo para expor, seja em seu momento sozinho ou desabafando com alguém. Seja através do choro, né, a raiva, a tristeza, a frustração, coloque para fora. Porque quando a gente guarda, a gente vai acumulando e em algum momento o corpo vai cobrar. Então, o resultado disso pode ser muito pior, né? Ou você vai explodir e às vezes acabar brigando sem uma necessidade. Então, ser vulnerável é diferente de estar vulnerável. As pessoas confundem uma coisa com a outra. Estar vulnerável não faz de você uma pessoa fraca. Muito pelo contrário. Sei que para muitos, assim como é para mim, é difícil pedir ajuda, mas é necessário. É muito melhor quando compartilhamos nossas dores com alguém. Alivia os excessos. E se ninguém souber, ninguém vai poder oferecer apoio. Valorizar todo e qualquer trabalho. Por trás de uma cadeia, existem inúmeros processos. E cada processo demanda um conhecimento. E aí, vou compartilhar com você. A gente tem o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento explícito é o conhecimento que possuímos e de que temos consciência. É o conhecimento que somos capazes de documentar. O conhecimento que as organizações conseguem armazenar. Já o conhecimento tácito, ao contrário, é o conhecimento que temos, mas do qual nós não a percebemos. É o conhecimento que adquirimos através da prática, da experiência, dos erros e dos sucessos. É o conhecimento que não somos capazes de descrever nem de documentar. Na maioria das vezes, uma função tem a junção desses dois tipos. Então não queira definir a complexidade ou o tempo de uma tarefa que não é sua. Isso pode ser aplicado em vários contextos da nossa vida.